Vamos supor que o cara do cartório é meu amigo, ele é meu amigo e ele vai quebrar esse galho para mim, né? E vai fazer esse ato notarial sem a anuência do cliente, sem o cliente ir lá e assinar também. Já se a gente for usar isso aí judicialmente, o advogado do seu cliente, ele já vai contestar isso. Vai falar, pô, mas como? Aqui no celular do meu cliente está diferente. Olá, amiga reparadora. Olá, amigo reparador, tudo bem? Eu sou Alessandra Milano Moraes, advogada, especialista no setor automotivo. Nós estamos hoje no nosso terceiro episódio do podcast Oficina com Direito. Eu gostaria de agradecer a vocês pelos comentários e pelas sugestões, que são sempre muito válidos, de muita validade para nós, tá bom? E hoje aqui conosco está o meu amigo Sérgio Santos, da SR Motors de Jundiaí. O Sérgio, ele é reparador, ele é gestor e ele é palestrante também no nosso setor automotivo. Ele é uma figura indispensável em qualquer evento da reparação automotiva e é responsável, inclusive, pelo evento Reparador em Foco, que já teve 3 edições. Bom, primeiro, Sérgio, obrigada por aceitar nosso convite, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu é que agradeço, né, o convite. Fala um pouquinho de você, se apresenta pra gente. Bom, olá, amigo reparador, olá, amiga reparadora. Primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, né? E obrigado pela figura indispensável, né? Indispensável, com certeza. Adorei o crédito. Bom, sim, eu sou reparador há 25 anos e há 16 anos eu faço a gestão da SR Motors, né? Sou palestrante também do segmento automotivo e faço palestras na área de gestão. E o que mais você me falou de mim? Acho que sim, o projeto Reparador em Foco é um projeto que ele tem o objetivo de orientar o reparador tanto na área técnica quanto na área de gestão. E é isso. Dei aula em uma instituição de ensino segmentado por alguns anos também. Mas acho que já tá bom, né? Tá ótimo, né? Já tá grande até. Além disso, né, Sérgio, você faz parte de um grupo de oficinas, um grupo grande de oficinas de Jundiaí e de toda a região. Exatamente. Lá, que vocês trocam figurinhas também, como existem muitos grupos aqui pelo nosso país. Hoje em dia, com acesso aos canais digitais, fica muito mais fácil a gente se reunir, mesmo de forma digital, né? A gente tem um grupo bem grande lá na cidade de Jundiaí, um grupo de oficinas, a gente chama de Oficinas de Jundiaí, e nesse grupo a gente troca mensagens a respeito da área técnica, né? A gente se comunica muito, mas tudo relacionado à área técnica. E faço parte de outros grupos também a nível nacional, né? Onde alguns grupos são mais focados em gestão, alguns grupos são mais focados em determinadas áreas, como transmissão automática, grupo de ABS, grupo de... enfim, algumas coisas aí que esse lance digital facilitou muito a vida. Bacana. Por isso que quando eu pedi para você trazer algumas dúvidas, você se reuniu com todo esse pessoal e trouxe várias. Inclusive, eu quero pedir desculpa para quem não for respondido. Eu prometo que eu responderei uma a uma todas as dúvidas, mas nos vídeos seguintes, nos próximos vídeos, porque não ia caber tudo aqui hoje no nosso bate-papo. Exatamente. Quando eu coloquei lá no grupo que eu viria para cá hoje pra gente bater esse papo, quando a galera falou, pô, é com a doutora Alessandra, então pera aí começou a chover dúvidas e vamos tentar responder o máximo de dúvidas hoje, né? A gente sabe que essas dúvidas elas sempre aparecem na oficina, vão aparecendo no dia a dia, e eu acho que, eu sempre falo com eles da importância da gente conseguir levar informação de qualidade para o nosso setor automotivo, que é tão carente disso, né? Exato. Eu acho que a gente precisa se esforçar nesse sentido e a gente tem feito bastante isso. Eu costumo dizer que informação tem a dar com pau, assim, mas
mas informação confiável, de fonte confiável é mais difícil, informação de qualidade. Né? Com certeza, com certeza. Então, por conta disso, seu desafio hoje é responder o máximo de perguntas. E aí, os amigos que mandaram perguntas que ela não respondeu, já deixamos alinhado aqui que ela vai responder. Com certeza, não. Com certeza é sempre material para a gente ir respondendo, para conseguir saber o que realmente tá pegando ali no setor, o que está pegando na oficina, o que eles estão precisando. E parece que não, mas rola muita coisa assim dentro de uma oficina, principalmente nessa área, né? Que a gente é completamente descoberto, né? O reparador, ele tá mais focado em arrumar o carro, né? E de vez em quando foca um pouquinho na gestão e aí o direito vai ficando esquecido. Então, que bom que tem a doutora Alessandra, né? E assim, eu acho que o reparador tem muito aquela coisa de achar que direito é bicho de 7 cabeças, que ele nunca vai entender. E a nossa intenção aqui é mostrar para ele que o direito, ele diz muito mais respeito ao dia a dia dele ali, dentro da oficina, fazendo o reparo no carro do que ele imagina, né? Que é o relacionamento dele com o cliente, que é o momento que ele vai comprar a peça, que ele vai aplicar a peça, que ele vai trocar e tudo isso. Uma coisa que eu tenho aprendido muito com a doutora é que o direito ele pode ser prevenido, né? Sim. Tudo isso pode ser prevenido, né? Se a gente tem esse contato mais próximo com você, a gente começa a criar algumas ferramentas que vai nos prevenindo. A gente fala de reparação preventiva, o direito também tem essa prevenção, né? Se eu deixar tudo redondinho antes, eu não quero, por exemplo, que os meus clientes me deem trabalho. Sim. Eu quero que eles estejam funcionando de uma maneira redondinha para que o trabalho não venha. É bom para todo mundo. Legal. Vamos começar? Muito bom, vamos lá. Bora lá. Bom, doutora, é o seguinte, o Odair Ritono, da Mecânica Ritono, lá em Jundiaí, ele mandou uma pergunta, e a pergunta dele é a seguinte: o veículo chega para ser reparado na oficina. Feito o diagnóstico, verificamos ser um problema na bomba de combustível. E também identificamos que a borracha do encanamento está com fissuras. Na hora da aprovação do orçamento, o cliente aprova apenas a troca da bomba de combustível e não aprova o restante. Como proceder nesse caso, né? E se a oficina concordar e o veículo pegar fogo? Ele já botou logo pegar fogo, que é para todo mundo ficar assustado aí e ficar antenado. Pior é que esse tipo de situação é muito comum na oficina, né? O cliente aprovar só parte do orçamento. É quase aquele onidurité, né? Esse sim, esse não, esse sim, esse não. Posso me defender como reparador? Claro. Por mais que a gente explique pro cliente, né? Às vezes o cliente acaba meio que definindo ali algumas coisas. E aí, doutora, como é que a gente faz? Pois é. A gente tem, primeira coisa, uma situação entre tantas outras, que é o momento do reparador parar para pensar se vale a pena ou não realizar aquele serviço. Porque tem serviço, e a gente tem falado muitas vezes isso aqui, que não vale a pena. O risco para a oficina não vale a pena realizar, pegar aquilo para fazer. Bom, por que eu falo isso também? Por que eu estou falando especificamente desse caso? Quando a gente fala da mangueira, né, de borracha, mangueira de combustível do carro, a gente está falando de um item de segurança. Sim. Não é um item qualquer. É um item de segurança. E quem que é o especialista? Né? Quem que é o expert? Quem que entende de mecânica? É o reparador. Tá. Então, não tem outra pessoa. E se ocorrer um acidente, vamos supor que ocorra um acidente por conta do vazamento dessa mangueira que não foi trocada. O carro pega fogo, ou alguém se machuca, ou até pior, alguém vem a falecer. Né? Vem a falecer e o reparador, ele permitiu, entre aspas, né, que aquele veículo saísse da oficina dele, depois dele fazer um serviço naquele carro, sem que aquela mangueira de combustível fosse trocada. Ele pode ser responsabilizado por isso. Isso que é muito sério. Né? E quando eu falo aqui em responsabilidade, eu estou falando de responsabilidade civil, que é bolso, né? Ser responsabilizado por indenizar o cliente, até por pagar o carro que pegou fogo. Tá. Né? Que aí é ruim, né? Eu ressarci o cliente, mas não é tão terrível. Mas tem também a responsabilidade criminal, a responsabilidade penal, que é muito mais séria, porque a gente já está falando o seguinte: por conta daquilo, alguém se machucou ou até perdeu a vida, né? Perdeu a vida. Isso pode ser considerado crime. Né? Claro, a gente está falando aí de lesão corporal até homicídio culposo. E aí, quando eu falo culposo, Sérgio, às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? É aquela pessoa que comete um crime ou faz alguma coisa sem a intenção. Só que a gente tem que lembrar que pessoa jurídica não comete crime.
Quem comete crime é a pessoa física. Quem vai ser responsabilizado é o reparador, não é a oficina. E só para ficar ainda mais claro, porque eu acho que algumas pessoas não conseguem entender a diferença entre crime e dolo. Existe o ato ilícito. Posso te interromper um minuto? Com certeza. Espera aí, doutora, deixa eu elaborar esse... Cabeça de reparador demora um pouco para elaborar, tá? Então, assim, uma vez que o reparador ele permitiu com que esse carro saia com alguma condição que não deveria sair, sim, né? Existem duas situações. Ele pode responder por duas situações. Pelo ato criminal e pelo ato civil. São responsabilidade civil, duas coisas diferentes. Duas coisas completamente diferentes. Civil é patrimônio. O civil ele vai ter que arcar com um prejuízo financeiro. Isso mesmo. E o criminal, ele vai ter que arcar com um prejuízo. Ele pode responder processo crime, ser condenado. E não estou dizendo que ele vai ser preso, mas ele pode perder primariedade, que é aquela condição de quem nunca foi condenado por um crime, né? E quem nunca foi condenado por um crime, se cometeu um crime pela primeira vez, tem certos atenuantes. Então, não vai preso, né? No primeiro momento, dependendo do crime, etc. Mas se você perde essa primariedade, se você é condenado, futuramente você sofre um acidente de carro, né, por algum motivo atropelar alguém, você pode ir preso. O cara vai ser fichado. Vai ser exatamente isso, ele vai ser fichado. Né? Claro, aí fala, pô, mas a culpa não foi minha, né? Não é isso que a gente fala, a culpa não foi minha. Mas existe uma diferença, né, quando a gente fala no direito, quando alguém comete um ato ilícito, quer dizer, alguém faz alguma coisa ilegal. E essa coisa ilegal, ela é dolosa, quer dizer, existe a intenção. Por exemplo, vamos pensar numa coisa extrema, o reparador não gosta de jeito nenhum daquele cliente, então ele deixa a mangueira vazando combustível na intenção de que aquele carro pegue fogo. Existe a intenção. O juiz pode entender dessa forma, então? Depende do caso. Aí isso é o dolo. E aí é a mesma coisa que o homicídio doloso. Eu fui lá e matei alguém porque eu quis, né? Isso é o dolo. Mas tem a culpa, que é o que mais comum no nosso setor, é a culpa. O que é a culpa? É quando o ato ilícito ele é cometido de maneira culposa. É quando eu não tinha intenção, mas de alguma forma eu agi de maneira imprudente, então eu tive imprudência, negligência ou imperícia naquela situação. Num caso como esse, eu, reparador, fiz o serviço, né? Troquei a bomba de combustível, mas não troquei a mangueira fissurada, o mínimo que a gente coloca aí é imprudência e negligência, no mínimo, né? E eu posso ser condenado por lesão corporal ou homicídio culposo, que a pena é mais baixa, mas é crime. Então, o mais recomendável neste caso é não executar o serviço. É o famoso melhor perder do que achar. Exatamente, mas vamos supor que o reparador ele quer executar aquele serviço, que o carro é de um conhecido, sei lá. Ele tem uma conta para pagar no final do dia, ele tem um boleto para pagar no final do dia e aquilo ali vai contribuir com a receita dele. É exatamente o mesmo valorzinho que ele tem que pagar naquele boleto, o serviço. Ele falou, é a minha oportunidade. O que eu posso fazer, né? Eu, reparador, posso fazer para me resguardar? Vai resolver o meu problema? Não, mas vai minimizar o meu problema. Posso colocar o que se passa na nossa cabeça? Pode. Fazer um documento ali para que o cliente assine. Exatamente, é isso aí. Eu vou lá naquele campo que eu chamo de campo de observação. Campo de observação é um campozinho que eu sempre falo dele, que deve constar ali no orçamento, ou na ordem de serviço, no verso, ou que seja um documento à parte, mas é aquele campo que eu vou correr sempre que acontecer alguma coisa no meu relacionamento com o cliente que saia do trivial, do arroz com feijão. Né? Então eu vou correr lá e vou fazer a seguinte anotação: o cliente está ciente que para total reparação do veículo haveria a necessidade da troca de tais e tais componentes. Como não autorizou o serviço completo, está se responsabilizando por qualquer vício quando a gente fala é defeito, tá? Por qualquer vício decorrente e está ciente que esse serviço não possui garantia. Olha que interessante, porque como é que eu vou dar garantia de um serviço, né, como esse? Como é que eu vou dar garantia do serviço em que eu troco a bomba de combustível e não troco a mangueira que está vazando, que está fissurada, não sei se está vazando? E aí, mas assim, o que é importante? O cliente tem que o quê? Assinar. Se o cliente não adianta combinar. Não. Aquele bigode não resolve. WhatsApp? Não, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Tem uma pergunta de WhatsApp que vai ser respondida. Tem. Isso não resolve, isso minimiza. Né? Minimiza em que sentido? Principalmente na responsabilidade civil, que é a indenização.
Na hora que ele falou, não vou cobrar dele, ele falou, não, mas ele sabia que podia dar defeito e se responsabilizou. Então eu não tenho que repor o patrimônio, mas crime é outra coisa. Então isso aí alivia um problema civil. Eu tô contando com a sorte. Eu tô contando com a sorte, né? E tô pagando meu boleto. Bom, amigo reparador, é melhor perder do que achar, resumindo. Eu acho. E no último caso, faz um documento ali, mas esse no último. Não recomendo realizar esse serviço. Bom, Odair, espero que a sua resposta esteja bem clara, tanto para o Odair quanto para todos os amigos e as amigas reparadoras que estão assistindo aí, né? Tá, tem mais uma pergunta, essa veio lá de Jundiaí. Pera aí que eu perdi aqui. Que diz respeito, inclusive, um pouco disso que a gente estava falando. É verdade. Uma coisa puxou a outra, né? Então, peraí. A doutora falou que eu fazendo esse documento eu não vou dar garantia. A próxima pergunta seria exatamente essa, só que eu vou dar um exemplo, tá? Posso realizar algum tipo de serviço e não dar garantia? Aí eu vou dar um exemplo que eu acho que para ficar mais claro. Acho que a galera já entendeu um pouquinho, mas assim, uma coisa que acontece muito dentro de uma oficina mecânica. Deu problema no radiador do ar quente de um veículo e o serviço vai ficar muito caro. Existe a opção de inutilizar o ar quente, né? Fazendo um bypass. A galera conhece muito esse nome, que é fazer um desvio. Posso realizar o serviço e não dar nenhum tipo de garantia? Uma vez que se o radiador danificou, é por causa de contaminação do radiador, consequentemente todo o sistema está contaminado e passível de problemas. Porque se o radiador do ar quente deu pau, o restante está com um problema também. Bom, vamos lá. E aí? Isso aí, o que eu falei antes, responde e não responde isso que você está colocando. Responde num primeiro momento que é, sim, existem algumas situações muito pontuais, muito específicas, né, que a regra geral é todo serviço e toda venda de produto tem garantia. Existem exceções muito pontuais, né, que se eu tiver feito toda aquela documentação e o cliente tiver assinado, etc., eu posso até me isentar de dar essa garantia. Um exemplo muito comum que eu tenho falado é com relação à troca da correia dentada e não troca o tensionador. Tá. Né, eu vou lá, eu vou colocar, não tem como eu dar garantia do serviço da correia dentada se não trocar o tensionador. Isso é um exemplo comum, tá? Mas eu tenho que colocar no campo de observação e o cliente tem sim que ter assinado. Né? Se ele não assinou, não adianta. Eu vou ter que prestar garantia de qualquer jeito. Mas nesse caso específico que você colocou aí não é uma exceção. Por quê? Porque nesse caso, o próprio serviço é o problema. Eu não estou vendendo nada para ele, não é uma peça que ele deixou de aplicar. O que eu estou vendendo para ele é o meu serviço, que é ali o meu desvio. Eu vou ali desviar para resolver temporariamente um problema para o cliente. Aquele é o serviço e eu estou cobrando por aquele serviço. Então eu tenho que dar garantia sobre ele. Não. Esse aí não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Ainda e que o cliente assine o documento dizendo que abre mão da garantia. Quando a gente fala de relação de consumo, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. O cliente ele pode abrir mão da garantia dele de 90 dias no primeiro momento. Se ele se arrepender depois, a garantia está lá. Porque quem dá é a lei, não sou eu. Posso complementar? Claro. Porque agora surgiu outra dúvida em cima dessa dúvida. E eu acho que o amigo reparador também teria essa dúvida. Então, peraí, eu fiz um bypass ali, eu encurtei o caminho da água do radiador, mas assim, por que eu encurtei o caminho? Porque o radiador lá dentro está danificado. Consequentemente, uma outra peça do sistema de arrefecimento está danificada. E é muito provável que alguma peça desse sistema venha dar defeito. Sim. Mas eu prestei um serviço e eu não coloquei nenhuma peça. E se uma peça, por exemplo, se o radiador do ar quente estourou, agora eu fiz o bypass, estourou o radiador do motor ali e o cliente quer uma garantia. Eu dou garantia do que se essa peça tem problema? Aí é que está o grande problema. O cliente, ele não entende de mecânica. O expert é o mecânico, é o reparador. O cliente foi lá e falou, olha, eu tô com esse problema, como é que você resolve pra mim? Que eu fui lá e falei, dá pra fazer assim que custa 2.000 e dá pra fazer assim que custa R$400. Ele falou, não, faz o de R$400, vai ficar bom? Vai ficar bom.
eu vou ter que prestar garantia daquele serviço que eu estou oferecendo. Se der problema em qualquer outro lugar, desde que tenha, lógico, conexão com o serviço ali de arrefecimento, o sistema de arrefecimento. O reparador ele não tem que arcar com a peça, mas o serviço ele tem que dar garantia. Vai ter que dar garantia. Nossa, é melhor não fazer então. São coisas que são bem complicadas, né? Porque a gente tem que lembrar que o jeitinho, a gente querendo ajudar o cliente, às vezes a gente cria um grande problema para a oficina, né? Eu tô querendo ali, a não ser que seja aquele cara, sabe, que não vai criar problema para mim. Mas esse cara não existe, né? Não existe, é difícil, né? A gente tem que lembrar que o cunhado nem é parente. Não, na hora que ele tá ali no aperto, que você dá uma solução financeira até mais barata para ele, pô, ele fala assim, você é o meu herói. Mas depois, na semana que vem, der problema de novo, ele fala assim, viu, você não é mais o meu herói, porque agora eu vou o radiador do motor, que deu pau. Aí ficou mais grave, né? Ficou mais grave. Não tá fácil pra gente, viu, gente? Bom, vamos mudar. Eu não gostei desse assunto, tá? A gente tem que pagar, não é muito bom. A conversa, nossa, acontece muito disso. A gente passa orçamentos pelo WhatsApp, a gente recebe autorizações pelo WhatsApp, a gente manda foto de peça pelo WhatsApp. Então, rolou uma dúvida muito grande. Essa dúvida de um amigo lá de Itupeva. A conversa de WhatsApp vale como documento na minha comunicação com o meu cliente? Se eu levar aquela conversa ao cartório e solicitar que seja feito um ato notarial para sua validação, funciona isso? Porque assim, conversa de grupos de WhatsApp, né? E sempre tem um mecânico que entende mais do que o outro e tal. Então, quando surgiu essa dúvida, um mecânico disse, mas tem um lance de um ato notarial, que eu também não conhecia essa expressão. Então, por favor, me apresente quem é esse ato notarial e me fale se ele funciona, né? Bom, vamos lá. Essa coisa do ato notarial, né, para validar a conversa de WhatsApp, etc., tem sido realmente bastante discutida e nós vamos falar sobre isso. Mas é legal a gente começar do começo, né, para todo mundo entender. Primeira coisa, no mundo jurídico, todo mundo já ouviu falar que, regra geral, no direito, é quem alega tem que provar. Já ouviu falar? Se eu tenho alguma coisa contra você, eu tenho que provar que você fez aquilo. Mas existem exceções a essa regra, como sempre existe. E as relações de consumo, que é justamente isso que a gente tem com o nosso cliente, o nosso relacionamento com o nosso cliente, né? As relações de consumo são aquelas que são regulamentadas por uma lei que é conhecida como Código de Defesa do Consumidor, que a gente falou tantas vezes aqui, que é aquele livrinho que a gente tem lá na recepção da oficina, né? As relações de consumo são uma exceção a essa regra. Então, nas relações de consumo, o que acontece? Existe uma coisa que a gente chama de inversão do ônus da prova, que diz o seguinte: basta para o cliente contar uma historinha bem contada, apresentando ali, sabe, com começo, meio e fim, apresentando ali alguns indícios. E cabe ao fornecedor, que somos nós, provar que não fez aquilo. A gente tem que ter prova que não fez aquilo, entendeu? Qual que é a nossa grande dificuldade? Porque então para o cliente basta um indício, né? E pra gente não serve só indício, a gente precisa de prova. Só que o WhatsApp não é prova. O WhatsApp, ele é indício. Então ele serve para o cliente, mas não serve pra gente. Por que ele é só indício e não é prova? Tem aquele negócio de criptografia? Não, porque o WhatsApp ele pode ser alterado e pode ser adulterado. Tem até programa que faz isso. Eu descobri através da minha filha, por incrível que pareça. Mãe, eu posso baixar aqui um aplicativo que muda a conversa de WhatsApp? O que é isso? Não pode, né? E tá ali, pra quem quiser baixar, não é difícil fazer isso. Bom, sozinho o WhatsApp ele vale pro cliente e não vale pra gente, e não resolve pro reparador, tá? Entendi. Daí o que a gente vai fazer? Essas negociações, né, as aprovações de orçamento, de reorçamento, elas devem ser feitas por e-mail. Por quê? Porque e-mail é prova. E-mail é prova. Então eu vou pegar, mas é difícil no dia a dia, eu sei que é difícil, gente, mas ou eu colho a assinatura do cliente aprovando aquele orçamento e depois, o que é pior, o reorçamento, né, porque ele já tá bravo que ele vai ter que te pagar aquilo. Eu falo sempre, ninguém gosta de ir nem no dentista, nem no advogado, nem no mecânico. Todo mundo que vai no dentista, no advogado e no mecânico tá bravo. Tá. Ele não tá feliz que ele tá indo lá. Então você passa um orçamento para ele.
ele já não está feliz. Você vai abrir o veículo, ainda tem um reorçamento, não faz antes dele aprovar. Tá. Né? Isso é bem complicado. E-mail é prova. Então, o que eu vou fazer? Eu mando o WhatsApp e falo, eu te mandei um e-mail com um orçamento ou com reorçamento. Por favor, responde um e-mail aí com o seu de acordo, que aí eu vou iniciar o serviço. E não depois. Tá. Ah, mas e se eu levar, né, o meu celular no cartório e o tabelião vai atestar no grau da sua fé que ele pode, que aquela conversa ocorreu, que é o tal ato notarial. Esse que é o ato. Esse é o ato notarial. O tabelião olha e fala, não, isso aqui ocorreu mesmo. Então eu estou atestando, atesto no grau da minha fé que essa conversa aconteceu. Gente, não é bem assim que funciona. Não é assim tão simples. Levei meu celular lá e tudo. Primeira coisa. Eu já tô vendo uma super boa vontade desse tabelião. Justamente. Primeira coisa. O funcionário do cartório e mesmo o próprio tabelião, que é o representante ali máximo, eles não são peritos nem em celular, nem em aplicativo de celular, nem nada disso. Então eles não têm como saber que aquela conversa, se aquela conversa foi alterada ou não. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Então, o que eles vão fazer? Muito provavelmente, esse cara, para realizar esse tal ato notarial, ele vai solicitar que a outra parte, quer dizer, que o cliente vá lá também e assine, atestando que foi ele mesmo que falou. Isso não vai acontecer. Esse é o grande problema. Vamos supor que o cara do cartório é meu amigo, ele é meu amigo e ele vai quebrar esse galho para mim. Né? E vai fazer esse ato notarial sem a anuência do cliente, sem o cliente ir lá e assinar também. Já se a gente for usar isso aí judicialmente, o advogado do seu cliente, ele já vai contestar isso. Vai falar, pô, mas como? Aqui no celular do meu cliente está diferente, ele já mudou, está diferente, então eu vou contestar isso em juízo. Né? E porque ele vai dizer o quê? Que esse ato notarial é prova unilateral. Lembra daquela coisa que a gente falava do checklist? Que o checklist só tem valor se o cliente assinar também? O checklist feito só por mim não tem valor nenhum? Sim. No final, o ato notarial foi feito só por quem? Só por mim, que levei o meu celular e foi feito o ato notarial. Se o cliente não assinou, não atestou, não anuiu com aquilo, é prova unilateral, não tem valor. Então, o ideal é sempre colher a assinatura do cliente. Ou por e-mail ou assinatura mesmo, antes de iniciar. Então, para elaborar na nossa cabeça de reparador, existe sim o ato notarial, né? Mas, uma vez que só eu que entrei com esse recurso, se chegar ao ponto de alguém ter que criticar, ter que ajuizar, né, ou bater o martelo lá, chegar na frente do homem lá, e só eu que tenho esse documento. A gente precisa de documento para isso. É prova de um lado só, no caso. Então não funciona. Não funciona. Pessoal, existe o tal do ato notarial realmente, mas eu não apostaria nisso. Mas é recomendável não contar com isso. Porque se a conversa chegou nesse ponto, né, doutora? Porque vai dar problema. Nossa. Sabe quando toca o sininho? Aquele sininho, vai dar problema isso? Então, quando tocar o sininho, pede para mandar por e-mail, alguma coisa do tipo. Quando o sexto sentido o certo sininho, era, né? Sem o sininho já tem que ser tudo por e-mail. Se tocar o sininho, então, é que você já vai ter um problema. Doutora, mas eu preciso me colocar no lugar dos meus amigos também. Porque, na correria do dia a dia, não dá pra gente validar tudo por e-mail. É um mega de um processo, né? Mas, quando tocar o sininho, e-mail. Sem dúvida. Inclusive, em situações que eu já verifiquei, já tive experiência com isso, de cliente aprovar para fazer diagnóstico. Existem carros que o diagnóstico é demoradíssimo, carros importados, etc. Ele aprovou, eu cobrei pelo diagnóstico, ele aprovou, eu também enviei o orçamento do diagnóstico, entendeu? Porque tem isso também, porque diagnóstico é serviço, diagnóstico é trabalho, e eu devo cobrar por ele, a gente falou isso em outro vídeo já. E daí ele não aprovou o serviço em si e não queria pagar o diagnóstico. Porque entende que, nossa, como que você vai cobrar esse diagnóstico de mim? Então, tudo isso, desde o diagnóstico, se eu for cobrar por ele, principalmente diagnósticos mais caros,
eu tenho que ter a autorização, né, do orçamento do diagnóstico. O cliente tem que estar ciente. Tem que estar ciente, então eu vou fazer isso por ele. O que eu costumo falar, a gente fala isso muito no Reparador em Foco, né? A doutora vem falando sobre a legalidade de cobrar ou não, inclusive já tem um programa dela que eu não sei se já foi ao ar ou se ainda vai ao ar. Sim. Quando vocês estiverem assistindo esse, eu não sei se já foi, né? E ela fala muito na legalidade de se cobrar isso, e eu falo na minha palestra de como cobrar isso, de como argumentar isso pro cliente. Então, pessoal, fiquem atentos a isso daí. Isso é fundamental, né, Sérgio? Isso é fundamental. As pessoas, é interessante que as pessoas possam pensar, e que o próprio reparador possa pensar hoje em dia, que ele tem que trabalhar de graça. Não é? Eu associo isso daí com a consulta do médico. Exatamente. É uma consulta, eu vou precisar. E assim, quando você vai ao médico, ele faz uma entrevista com você, e essa é a consulta, né? E às vezes, para ele descobrir o teu defeito ou a tua doença, ele tem que pedir alguns exames. Sim. Né? E o scanner é uma ferramenta de exame, como se fosse um eletrocardiograma, sim, um ecocardiograma, enfim, o reparador está esquecendo de eu até dei valorizar esse exemplo. Até dei esse exemplo quando eu estava falando sobre isso com eles, que é assim, quer dizer, eu só vou pagar a consulta do médico se ele disser que eu estou em fase terminal ou que eu tenho que fazer uma cirurgia de emergência. Quando ele descobre a doença, ele não devolve o valor da consulta. Não devolve. Muito bom. Super respondido. Pessoal, esse ato notarial, a gente entrou no lance de diagnóstico aqui falando lá do ato notarial, né? Mas quando a conversa chegar nesse ponto, gente, acho que é mais barato não deixar acontecer tudo isso. Com certeza. Bom, temos mais uma pergunta. Passamos por uma situação de garantia com um fabricante de autopeças, onde o mesmo exigiu a nota fiscal de compra, pois caso eles nos reembolsassem, eles pagariam o valor da nota fiscal de compra e não o valor da nota fiscal de compra. Ou seja, de venda, né? Isso, de venda. Porque assim, eu comprei uma peça com uma nota fiscal e o fabricante, se ele me reembolsar, ele vai me reembolsar com o valor dessa nota fiscal, não da minha nota fiscal de venda. A gente não acha justo, obviamente, uma vez que demos a entrada, e para a gente dar saída desse produto, a gente vai ter que pagar algum tipo de tributo. Neste caso, eu sou obrigado a fornecer a nota fiscal de compra para esse fabricante de autopeças? Eu tinha falado já contigo, né, Sérgio, que a resposta não era aquela que você queria. E eu deixei para ouvir essa resposta agora, no ar, que é para eu ficar indignado ao vivo, assim como todos os outros ficarão, eu acho. Vamos pensar sobre tudo isso que a gente está falando. O que relaciona a empresa reparadora com o fabricante? É a nota fiscal de compra da peça ou a da venda para o cliente? É a de compra, né? É essa que vai me relacionar com o fabricante. Vai ser essa nota fiscal que vai comprovar que a oficina é a legítima compradora daquele produto, que aquele produto não é produto de furto ou de roubo, né? Não é de carga roubada, que aquele produto não é uma peça falsificada, etc. Então eu tenho que ter essa nota fiscal de compra, a gente sabe disso. E essa apresentação da nota fiscal de compra, que é a nota fiscal em geral, quando a gente está falando de produto, né, ela é condição essencial para que a garantia possa ser pleiteada. Para que eu pleiteie a garantia em qualquer tipo de situação. Por exemplo, eu comprei uma TV num supermercado. Levei aquela TV para casa e ou ela apresentou defeito ou ela não está funcionando. Eu vou pleitear a garantia. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que levar? E a coisa mais importante, além da própria TV, claro, é a nota fiscal de compra. Eu entendi e concordo plenamente com isso. Até então, tudo bem, eu estou tentando me colocar no lugar do fabricante, tá? Ok. Esse carro, ele deu problema, tá? E outras peças deram problema em relação ao problema que foi gerado. Eu vou comprar essas outras peças, que nem é desse fabricante, é de um outro fabricante, etc e tal. Então, nesta hora, eu ainda tenho que fornecer essas peças também, essas notas fiscais. Também, mas olha só, eu tenho essa nota fiscal de compra que me relaciona com aquele fabricante, e aí no momento em que é certa que a responsabilidade é daquele fabricante, aí sim eu posso pleitear dele que ele arque com todos os estragos causados pelo produto viciado dele. Ok, aí
essa exigência passa para essas peças, tipo, digamos, que foram consequência da causa, ele pode me reembolsar só o valor da nota fiscal da minha compra? Não, veja só, ele vai te reembolsar aquilo que você comprovou para ele que você gastou. Então vai ser, é uma peça nova, as peças que foram necessárias para realizar aquela reparação e mais a sua mão de obra, né? Tá, na hora que eu for... Então, assim, que ótimo. Eu gosto dessa confusão, hein? Então, peraí. Então, assim, ele me vendeu uma bomba de água. Certo. Tá bom. E aí deu um problema no pistão. Certo. Caso ele venha me reembolsar a nota fiscal do pistão, eu tenho que fornecer para ele me pagar o valor que eu paguei. Eu não posso cobrar um percentual em cima para eu pagar os meus custos? Não. Você vai ter certo isso, doutor? Então, ele vai reembolsar aquilo que você pagou e mais o seu serviço. Porque isso é garantia, não é venda, né? Pro meu cliente, entendeu? O meu cliente, eu vou vender aquele pistão pelo valor que eu paguei, se não fosse em garantia, pelo valor que eu paguei e mais aquele lucro que eu preciso ter pela venda da peça. Mas agora, para garantia, para o fabricante que está me restituindo aquele valor para mim em garantia, ele está me ressarcindo. Tá. Né? Ele não está comprando a peça de mim. Entendi. Entendeu? Entendi, mas não gostei. Mas tudo bem. Eu acho que esses custos podem ser embutidos na mão de obra. Sim, também. Sem problema algum. Tem, claro. Nada que seja absurdo, sim, né? Tá. Porque o que o fabricante ele pode fazer também, isso é uma coisa importante, no momento em que ficou comprovado que a peça dele deu o vício era na peça dele, ficou comprovado aquilo, né? E que por conta daquele vício, o carro, né, várias outras coisas foram danificadas no veículo e aquele veículo vai precisar ser reparado. O que ele pode fazer também para prestar essa garantia, além da troca da peça, é disponibilizar, agora a gente está falando da sua oficina, mas vamos supor que seja o cliente, o consumidor final que esteja pleiteando essa garantia, né? Ele pode disponibilizar uma série de oficinas, opções. Olha, essa daqui é a minha rede autorizada, você leva o seu carro lá e nessa oficina eles vão reparar o seu veículo. Claro, o fabricante vai pagar para a oficina e não para o cliente. No seu caso é diferente, porque daí já está tratando da empresa reparadora direto com o fabricante. Tá bom? Tá, realmente não gostei do que eu ouvi. Ela já tinha avisado que eu não ia gostar, né? Bom, vamos passar para a próxima então. Bora. Olha, isso sou eu, tá? Eu vejo muitas oficinas com veículos parados por falta de dinheiro ou por falta de peças. E às vezes esses veículos estão em um local não tão reservado, né? A pergunta é, porque eu vejo muita oficina mecânica por aí, que às vezes o carro tá parado lá há anos, por N motivos. Ou é um carro antigo que não tem peça para reposição, ou é o dono do carro que não tem dinheiro para pagar e etc e tal. A minha pergunta é, enquanto esse veículo não é consertado, mas ele está... sobre a responsabilidade da oficina, eu preciso entender essa responsabilidade. Se acontecer alguma coisa com esse veículo, a oficina é responsável por esse veículo? Sem dúvida. Tipo, se amassar, se riscar. Eu vi, inclusive, um amigo meu que tinha um carro para ser consertado e não cabia mais dentro da oficina dele, porque ele precisava produzir, ele colocou o carro na rua e deixou o carro parado lá na rua. E eu falei, cara, eu acho que isso aí pode dar um problema. Sim, com certeza. Com certeza. A responsabilidade é sempre da oficina. Nossa, mas ele nem autorizou o orçamento, vamos supor, nem foi feito nada. Está dentro da oficina pelo motivo que for, tá na sede da minha empresa, a responsabilidade é minha, vai ser sempre minha. E o que eu costumo recomendar, né, para as empresas? Que muitas vezes ou a pessoa não vai buscar justamente porque não tem dinheiro, né, lembrando, e é bacana porque já responde uma outra dúvida, e que eu já tinha respondido antes, mas eu vou aproveitar para responder de novo, eu não posso reter o veículo do meu cliente porque ele não tem dinheiro para pagar. Né? Isso é crime, né? Isso é crime, exercício arbitrário das próprias razões, apropriação indébita, uma série de coisas. Aí o cliente, além de me pagar, ele vai chamar a polícia, né? A polícia vai lá e ele vai retirar o carro dele. Com certeza. O que eu posso fazer? Eu posso retirar as peças que eu apliquei, lembrando que óleo, junta, esse tipo de coisa não dá para tirar. E lembrando também que se o carro entrou andando na oficina, ele tem que sair andando. E algumas peças a gente sabe que quando elas são tiradas não dá para reaplicar, né? E aquilo que eu não consegui tirar, eu vou ter que buscar judicialmente que ele pague de mim. Infelizmente, eu vou ter que correr atrás
de reaver esse prejuízo. É o que eu posso fazer, eu não posso reter o veículo do cliente. Mas o que acontece muitas vezes nesse caso é o seguinte, o cliente não tem dinheiro para pagar, ele não quer tirar o carro, né, porque ele não tem aquela cara de pau, e ele deixa o carro lá. Ou às vezes não tem a peça, não autoriza o orçamento, etc, e o veículo vai ficando lá. O que eu tenho recomendado é assim, notifica esse cliente, né, através, eu gosto muito do telegrama, por via de telegrama, dizendo para ele, olha, o seu veículo está pronto, né, ou o seu veículo está aqui para o trabalho, então ele precisa ser retirado, dá um prazo de X dias para que ele seja retirado, sob pena de serem cobradas diárias dele lá. E agora, se a coisa ficar pior, vamos supor que o cliente sumiu. Eu tenho que me resguardar, eu como oficina. Sei lá se aquele veículo é produto de roubo, de furto, se é de crime, usaram para algum crime. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até uma delegacia, vou fazer um boletim de ocorrência, informando que o veículo foi deixado lá há X meses pelo cliente, que o cliente sumiu. E tento, inclusive, vou buscar um pátio público para levar aquele veículo, para tirar mesmo de lá. Para se livrar do problema. Para se livrar do problema. A responsabilidade não é minha. Deixaram lá, eu não sei porquê, não é meu, o cara sumiu. Eu estou me resguardando aqui porque eu não tenho nada a ver com isso. Porque senão, se aquele carro, sei lá, foi furtado, foi roubado e está lá, eu entro na quadrilha, né? Eu entro ali no crime de receptação do artigo 180 que a gente já falou aqui também. Eu não fiz nada agora. Se eu tenho boletim de ocorrência, eu estou me resguardando. Eu estou resguardando a minha empresa. Bem complexo isso, hein? Nossa! Então são detalhes que a gente tem que prestar atenção com relação à documentação. Isso é uma coisa séria. Essa coisa da cobrança da diária é bacana e inibe bem também. Inibe, né? Com certeza. Gente, oficina mecânica é complicado, né? É complicado, mas é um setor excelente, vai. Com certeza. Dá pra sair? Fantástico, mas não dá. Mas acho que é importante a gente ficar muito atento a isso, porque são muitas responsabilidades, né? E a gente tem que tomar esses cuidados com a documentação do dia a dia, né? A gente tem que lembrar que documento não é uma coisa para eu fazer de vez em quando, né? Eu tenho que criar um sistema, um procedimento mesmo dentro da oficina, que o veículo ele entra e é feito isso, né? Chegou, ele faz isso, faz o checklist, aí faz o diagnóstico, aí faz o orçamento, aí eu vou para aprovação, e tudo isso tem que ter um procedimento, tem que ter um processo correto. Processo, né? Seguir um processo para que eu acabe, né? Eu, reparador, não entre numa enrascada por uma besteira como essa, né? E aí o veículo está lá há muito tempo, como é que eu vou fazer? Eu já tenho aquele procedimento. Acho que a gente precisa começar a aprender a falar não pro cliente também, então, né? Em algumas situações. Eu acho até que eu vou fazer um vídeo sobre isso, sabe? Os serviços que devem ser recusados pela oficina, porque é muita coisa. Eu acho que excelente pauta para você falar aqui nesse canal. Com certeza. Sérgio, muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter vindo até aqui, por acrescentar tanto aqui pra gente, né? Eu é que agradeço o convite e é um prazer enorme, né? E uma satisfação, uma honra estar aqui representando essa galera que mandou essas perguntas. E ela, pessoal, ela já se comprometeu a responder todas as outras perguntas no segundo episódio, né? Com certeza. E se tiver, assim, alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma sugestão, deixa o comentário. Sim, inclusive fazer uma sugestão de um tema para que eu possa abordar aqui nos nossos vídeos. Legal. Tá bom? Muito obrigada, então. Um abraço. Um grande abraço, pessoal. Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço.